Oi, pessoal, aqui é a professora Sandra de Ciências. Hoje nós vamos começar a nossa nova atividade, tá? Eu vou fazer a leitura com vocês, a leitura do texto. Vocês vão fazer uma leitura depois para poder fazer a atividade, tá? Então, vou mostrar o texto para vocês e vocês vão me acompanhando nesse texto, tá? Vamos lá fazer a leitura. Aqui nós temos os gametas, né? No gameta não há cromossomos impares. Cada gameta contém apenas metade do número de cromossomos das outras células no corpo. No caso da espécie humana, o espermatozoide e o ovócito 2 humanos têm cada um 23 cromossomos. Quando os gametas se unem na fecundação, forma-se o zigoto, com 46 cromossomos, que se divide em outras células, também com 46 cromossomos, tá? No caso das ervilhas, há 7 cromossomos nos gametas e 14 na maioria das outras células, tá? Então, aqui a gente tem os gametas, né? E tem aqui os cromossomos, ó, 23 e 23. Aqui o ovócito 2, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino, tá? Então, eles vão fazer a fecundação e vai originar o zigoto. Do zigoto, ele vai se dividir, né? Fazer a divisão e vai surgir um novo ser, tá? Então, aqui ele passa a ter 46 e 46, tá? Cromossomos, ok? Então, aqui nós temos a mitose. Tá? Aqui, ó, apesar do zigoto se dividir, o número de cromossomos da célula filha se mantém. Isso ocorre porque antes de uma célula se dividir, cada cromossomo do núcleo se duplica. Com a duplicação do cromossomo, a divisão do zigoto origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula original. Esse processo de divisão da célula é chamado de mitose, tá? Então, aqui tá mostrando para vocês aqui na imagem, né? A célula com 4 cromossomos. Aí, ela vai fazer a duplicação dos cromossomos. Essa célula vai ficar com 4 cromossomos duplicados. E depois, ela vai se dividir, né? E cada uma dessas células vai ficar com 4 cromossomos, tá? Como a original, ok? Isso aqui é a mitose, tá bom? Aqui nós vamos ver a meiose. O que é a meiose? E por que os gametas possuem metade do número de cromossomos das outras células de um organismo? Algumas das células do corpo sofrem uma divisão especial, chamada meiose, que produz células com a metade do número dos cromossomos das demais, tá? Na espécie humana, por exemplo, esse processo ocorre nos testículos e nos ovários, e são produzidos gametas, espermatozoides e ovócito 2. Já em plantas como flores, o processo ocorre na flor e as células produzidas são chamadas esporos, que depois se transformam em gametas, tá? Então, aqui nós vamos ver a meiose, tá? A representação da meiose. Aqui a célula com 4 cromossomos, ela vai se duplicar e essa célula vai ficar com 4 cromossomos duplicados, tá? Aí ela vai fazer a primeira divisão, esses cromossomos vão se separar e cada uma vai ficar com 2 cromossomos duplicados. E cada uma dessas células vai se separar novamente e vai ficar cada uma com 2 cromossomos, tá? Aqui ela se dividiu, tem 2 cromossomos, aqui tem 2 cromossomos, aqui também tem 2 cromossomos e 2 cromossomos. Essa aqui é a primeira divisão e essa daqui é a segunda divisão, tá? Então, aqui, genes e as características hereditárias. É uma representação simplificada de 2 dos 7 pares de cromossomos homólogos de uma célula de ervilha estudada por Mendel, tá? Então, isso aqui vai ser a célula de ervilha, né, que nós estamos falando agora, tá? O lugar em um cromossomo onde um gene está situado é chamado loco. Um par de cromossomos homólogos apresenta genes que atuam nas mesmas características e nas mesmas posições.
Por exemplo, no primeiro par da figura está um loco de um gene para a cor da semente em 2 cromossomos homólogos, no outro para a forma da semente. Então, esse primeiro aqui, né, é a cor da semente, tá? E esse aqui é a forma da semente, tá bom? Em cromossomos homólogos pode haver formas ou versões diferentes de um mesmo gene. Essas diferentes versões são chamadas de alelos, tá? Assim, em um dos cromossomos da figura, há um alelo de gene para a cor da semente que determina a cor amarela, representada pela letra V. Então, isso aqui é um alelo e esse daqui é outro alelo, tá? Essa aqui que tá com essa letra maiúscula, ela representa a cor amarela, tá? Então, letra maiúscula, ela é dominante, tá? No loco correspondente ao cromossomos homólogos, há um alelo que determina a cor verde, representada pela letra V minúscula, tá? Que é o recessivo, que é esse aqui, tá? No outro par, um dos cromossomos tem o alelo que determina a semente com a superfície lisa. Seriam esses aqui, né? Que está representada pela letra R, é essa aqui que é a dominante. E o seu homólogo tem um alelo que determina a semente de cor superfície rugosa. Determina a semente com superfície rugosa, representada pela letra R minúscula, que é essa daqui, tá? Então, essa aqui é superfície lisa, é a dominante, que tem a letra maiúscula, e a letra minúscula é a recessiva, tá? Que é a superfície rugosa, tá? Aqui, por convenção, usamos a letra inicial do caráter recessivo, verde e rugoso, neste caso, para denominar os alelos. O alelo responsável pela característica dominante é indicado pela letra maiúscula e o responsável pelas características recessivas pela letra minúscula, tá? Assim, o alelo para a semente da cor amarela é representado pela letra V maiúscula. O alelo para a cor verde pela letra minúscula, letra V minúscula. Para a forma lisa da semente é usada a letra R maiúscula e para a forma rugosa a letra R minúscula. O conjunto de alelos de um indivíduo possui em suas células é chamada de genótipo. Em relação ao seu genótipo, um indivíduo ou uma planta com 2 alelos iguais, Vzão ou Vzinho, no caso das ervilhas, são chamados de homozigotos, ou puros, segundo Mendel. E um indivíduo ou planta com 2 alelos diferentes, Vzinho, no caso das ervilhas, são chamados heterozigotos, ou híbridos, termo usado por Mendel. O genótipo e os fatores ambientais influenciam no conjunto das características manifestadas pelo indivíduo, como a cor ou forma da semente, por exemplo, ou a cor dos olhos, a cor da pele e a altura de uma pessoa. Dizemos que essas características formam o fenótipo do indivíduo. Às vezes, o efeito do ambiente pode ser muito pequeno, como ocorre no caso da cor dos olhos de uma pessoa. Na maioria das vezes, porém, o ambiente pode influir bastante no fenótipo, como ocorre com a cor da pele. O termo ambiente abrange desde o ambiente interno de um organismo, como os nutrientes, até fatores físicos do ambiente externo, como a luz do sol, a alimentação, e também fatores sociais e culturais, como a aprendizagem. Por isso, é mais adequado falar que um gene influencia uma característica do que falar que um gene determina uma característica. Aqui nós temos um pedacinho da história que depois vocês vão ler, tá? E aí vem a explicação dos resultados de Mendel, como você aplicaria agora os conceitos que acabou de aprender
para explicar os resultados e as conclusões a que Mendel chegou ao fazer seus experimentos com as ervilhas. A que correspondem os fatores de Mendel? Vamos analisar o caso da cor das ervilhas como exemplo, tá? Então, você aprendeu que na maioria das células os cromossomos ocorrem aos pares, são os cromossomos homólogos. Você também estudou que em cromossomos homólogos podem existir formas ou versões diferentes de um mesmo gene, os alelos. Assim, em um cromossomo pode haver um alelo para a cor da semente, que condiciona a semente amarela, Vzão, que é a dominante, e na posição correspondente do outro cromossomo do par, pode haver um alelo que determina a semente verde, a recessiva, Vzinho. Essa planta pode ser representada por Vzão, Vzinho, e terá semente amarela, porque o o Vzão é o dominante, já que a cor verde é recessiva. Uma planta com semente verde será representada por Vzinho, Vzinho. Já uma planta de semente amarela pode ser Vzão, Vzinho, pura, né? Homozigota, ou Vzão, Vzinho, se for heterozigota. Então, aqui tem uma representação, né? Vzinho, Vzinho, essa daqui, né? Que é Vzinho, vai ser gameta feminino. Vzão, Vzão, que é essa daqui, que vai estar representada com o V maiúsculo, gameta masculina. Então, na fecundação, vai se formar um zigoto, vai ter as características dos dois, Vzão e Vzinho, né? Então, aí vai ter a mitose e ela vai ter a característica dos dois, tá? Parte dominante e parte recessiva. Uma planta de ervilha amarela homozigota pode ser representada por Vzão, Vzão, indicando que ela possui dois alelos para a cor amarela em suas células. Essa planta irá produzir apenas gametas com o alelo Vzão. A planta da ervilha verde, representada por Vzinho, Vzinho, irá produzir apenas gametas com alelo Vzinho. Com a fecundação, forma-se então uma planta amarela heterozigota, representada por Vzão, Vzinho. Foi isso que aconteceu na formação da primeira geração do cruzamento de Mendel. Plantas de ervilhas amarelas cruzadas às de ervilhas verdes originaram apenas plantas de ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho. Você lembra de que quando Mendel realizou a autofecundação das ervilhas amarelas da primeira geração F1, ele obteve ervilhas com sementes amarelas e verdes, na proporção aproximada de 3 amarelas para cada verde. Como podemos explicar esse resultado? Essa proporção nos ajuda a prever o resultado de outros cruzamentos, ok? Aqui tem um esquema, né? Que aqui tem a geração F1, a autofecundação, gametas, né? A fecundação, as fecundações possíveis, né? E a geração F2, que é o resultado dessas fecundações aqui, tá? Do cruzamento desses gametas. E aqui tem a conclusão, tá? Então, vocês leiam essa daqui para vocês entenderem isso daqui. Aqui também, né? O cruzamento, a formação do gameta, né? Aqui, as características das ervilhas, né? A proporção de cada uma, ó, 25 pura, 25% não tão pura, nem essa e nem essa, e essa daqui é totalmente recessiva. Aqui também tem, né? Outro esquema que vocês têm que ler também para entender um pouquinho mais, tá? E depois aqui nós temos a atividade, tá? Então, a atividade é essa daqui, ó. Tá lá no texto, nós já fizemos, lemos tudo, né? O restante vocês vão ler novamente, tá? Para poder concluir o texto. E aí, vocês vão fazer essa atividade.
Observe a imagem abaixo e depois de ler o texto acima, responda verdadeiro ou falso, tá? Por isso que eu peço, leia com atenção o texto. Na espécie humana, o espermatozoide e o ovócito 2 têm cada um 23 cromossomos? É verdadeiro ou falso? Tá? Se você ler o texto, você vai entender. O que é zigoto? Também está no texto. Como é formado o zigoto? O que é mitose? Explique. O que é genótipo e fenótipo? Explique também. Explique o significado de homozigoto e heterozigoto. E observe a imagem abaixo e explique o resultado de Mendel, tá? Que é essa última leitura que vocês vão fazer, que é essa daqui, ó, tá? Que a gente já viu como é que fez aqui, ó, tá? É essa leitura aqui, tá? Então, essa é a atividade. Façam a atividade certinha, coloque o nome de vocês nas atividades, tá em todas as folhas, certo? Aí vocês vão enviar no AVA primeiro, tirar a fotografia e enviar no AVA. Depois vocês vão grampear tudo e mandar para a escola, tá? Então, não deixem de fazer a leitura do texto para poder fazer a atividade, tá bom? Então, é isso por enquanto. Fiquem bem, se cuidem, tá? E até a próxima atividade, tá bom? Então, abraços. Tchau, pessoal.